Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Nurse. Hoje vamos conversar sobre um assunto que atinge muitas mulheres, mas ainda é pouco falado com naturalidade, o climatério e a menopausa. Para esse bate-papo, nós trouxemos a Juliana Najara, enfermeira na Prefeitura Municipal de Janaúba, pós-graduada em Saúde da Família, Faculdade São Camilo e pós-graduada em Acupuntura pela ABACO. Tem uma trajetória linda na área da saúde da mulher e vai nos ajudar a entender melhor esse período tão importante da vida feminina. Boa noite, foi um prazer receber o convite feito por vocês e pode perguntar, estou aqui à disposição de vocês. Najara, antes da gente iniciar no tema, queria que você contasse um pouco sobre sua história e como surgiu esse interesse em trabalhar na assistência, na UBS e com as mulheres. Bom, primeiro tem 20 anos que eu trabalho como enfermeira, há 17 anos aqui em Janaúba já, e trabalho em PSF. Tive prazer em conhecer, sempre gostei, e no PSF Saúde da Mulher foi o que mais me interessou, em acompanhar a mulher desde o seu trajetória, né? Pré-natal, trabalho de parto, planejamento familiar e até chegar no climatério, né? E é uma área muito extensa, uma área muito gostosa de trabalhar, uma área que tem uma adesão muito boa dessas mulheres, né? E é muito gratificante. E para quem ainda confunde os termos, afinal, o que é o climatério e qual a diferença para a menopausa? Bom, o climatério é o período de transição na vida da mulher e que é marcado pela redução gradual da produção hormonal pelos ovários. Já a menopausa, ele é um evento dentro do climatério, que é caracterizado pela ausência da menstruação. Quando a mulher ela para, né? Gradualmente, vem parando a ovulação, vem diminuindo a taxa de hormônio, de progesterona, de estrógeno, ela vai tendo aqueles picos, né, de diminuição da menstruação. Quando ela completa 12 meses de amenorreia, ou sem a menstruação, a gente diz que ela entrou na menopausa. Durante essa fase, ela ocorre várias mudanças que são fisiológicas, não é considerada doença, como as irregularidades menstruais, as ondas de calor, que a gente chama de fogacho, alterações de sono e principalmente uma das queixas mais comuns que a gente recebe dentro do consultório, dentro da consulta de enfermagem, é a diminuição da libido. Antes mesmo de acabar com os 12 meses, né, de parar, interromper completamente o ciclo menstrual, ela já fala, diminuir a libido, estou com ressecamento vaginal. Isso aí para ela já é o terror. E também não é só as mudanças físicas, né? E também a falta da libido. A gente sabe que nesse período ele pode impactar bastante o emocional e até a vida social da mulher. Como isso costuma se manifestar? Bom, além dessa perca, né, da libido, a menopausa ela impacta nas dando alterações de humor, oscilações emocionais frequentes, incluindo irritabilidade, nervosismo, ansiedade. Algumas mulheres elas apresentam até depressão, um quadro de depressão, né? Elas chegam no consultório e a primeira coisa que a gente percebe, além da oscilação de humor, aquela tristeza, né? Aquela atipia no comportamento e a gente encaminha para consulta médica e aí a médica diagnostica uma depressão. Leve, mas é uma depressão. Então, ela reduz essa redução do estrógeno, né? Ela aumenta a vulnerabilidade e aí a mulher começa a apresentar esses transtornos psicológicos. Outra coisa que é muito comum é crises de choro, crises de ansiedade, né? Uma tristeza sem o porquê, sem o motivo, né? Elas relatam muito dentro do consultório episódios de desânimo, né? Uma sonolência, que a gente fala, né? Que além da sonolência, aquela vontade de não fazer nada, né? Que não é comum. Ela costuma dizer assim, olha, sempre fui trabalhadeira, eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre fui para cima, gostava de trabalhar, e agora não estou tendo vontade, não estou tendo ânimo para trabalhar, não estou tendo ânimo para poder seguir minha vida, né? Muito cansaço, também é muito comum chegar no consultório e dizer,
alteração na memória, na concentração, sabe? Ela diz assim, eu não consigo concentrar como eu concentrava antes, né? Eu não consigo sentar e ler como eu lia antigamente, sentar e falar assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro. Não consegue. Mudanças no corpo, na vida social, ela pode levar esse desânimo e também o isolamento social e levando também uma baixa autoestima. É um impacto muito grande na vida dessa mulher, né? Bom, pelo que vimos aqui, são muitos sintomas emocionais, né, que afetam a mulher nesse ciclo de vida. Como a enfermagem pode acolher essas mulheres de maneira sensível, sem julgamento ou tabus? Primeiro, orientá-la que isso é só uma fase. Isso vai passar se ela for bem acolhida, se ela for bem que isso vai passar, que se ela for bem atendida, se ela for bem acolhida, se ela tiver um acompanhamento, né, médico, da equipe de psicólogo, né, dependendo dos sintomas, que vai passar. E outra coisa, afirmar para ela que isso não tem nada relacionado à velhice, porque muitas vezes a gente assimila, a maioria das pessoas, né, devido ao tabu, assimila a menopausa com a velhice, com o processo de senescência, senilidade. E não é. A menopausa, o climatério e a menopausa são fases normais da vida, não é patológico. É lógico que alguns sintomas, se eles não forem acompanhados, se eles não forem tratados, podem virar patológico, mas é uma fase normal, é uma fase natural da vida, né? E acompanhá-la vai diminuir esses estigmas, né? Esses tabus que são colocados. E ela não vai colocar isso na cabeça que ela está ficando velha, que nada. Então, fazendo um acompanhamento devido, não corre esse problema, não, essa situação. Além dos sintomas falados sobre a perda da libido, a pele ressecada, existem mais alguns sintomas relatados pelas mulheres que acabam gerando dúvidas? Bom, tem sim. Além da perda da libido, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, né, tem algumas alterações que são importantes a gente abordar dentro de um consultório, né, de enfermagem, durante uma consulta de enfermagem, que o alto risco cardiovascular, né, essa mulher com a perda do estrógeno, a perda da progesterona, ela tem chance, né, de ganho de peso, e com o ganho de peso, ela pode ter alteração cardiovascular. Ela pode vir a desenvolver hipertensão, diabetes, principalmente se ela tiver fator genético interligado. E outra coisa muito importante a ser falada dentro do consultório é o risco da osteoporose. Quando a gente diminui, né, a taxa de estrógeno e progesterona, a gente passa a diminuir, a ter perda, né, de massa óssea, que a gente chama de osteopenia. Com essa osteopenia, sem o devido controle, sem o devido acompanhamento, a mulher ela passa a ter risco para osteoporose. O que é essa osteoporose? Quando o osso, né, os ossos, eles passam a ficar como se fosse aquele queijo furadinho, sabe? Essa massa. E o risco de fratura é muito grande. Então, a gente orienta essa paciente a estar ingerindo mais fonte de cálcio. Tem alguns casos que até fazer a terapia de reposição hormonal para poder fixar esse cálcio nos ossos, a suplementação vitamina D, né? E sempre estar acompanhando com exames de densitometria para poder avaliar a densidade da massa óssea. Sabemos que a terapia hormonal é muito utilizada, mas ainda gera muitas dúvidas. Qual o tipo de tratamento que é utilizado hoje em dia para amenizar os sintomas nessa fase da vida da mulher? Bom, um dos principais tratamentos, primeiro, para não ter nenhum desses sintomas que a gente falou, da menopausa, do climatério, primeiro é a mudança no estilo de vida. Se a gente, inclusive, a gente fala isso sempre em sala de aula, que a gente colhe o que planta. A mulher que ela não pratica exercício físico, alimenta, né, fora do normal, não é uma alimentação saudável, ela tem um risco maior de desenvolver um climatério, uma menopausa
com mais sintomas, né? Então, se ela praticar exercício físico, ela vai ter menos sintomas. Se ela alimentar corretamente, livre de embutidos, alimentação pobre em sódio, né, ter uma qualidade de vida melhor, ela terá menos sintomas da menopausa. E outro tratamento que a gente fala é a reposição hormonal. Só que a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal, é repor o estrógeno e a progesterona que você perdeu, né? Que parou de produzir. Só que não é para toda mulher. Se essa mulher ela tiver qualquer fator, né, de risco para câncer de mama, não é indicado. Mas isso não quer dizer que ela vai sofrer com esses sintomas ou que ela vai sofrer com os sintomas da osteoporose ou alto risco cardiovascular. Por quê? Porque tem outras fontes, né, de estrógeno que a gente pode estar pegando na natureza, né, que são os fitoterápicos, que são plantas à base de soja, plantas à base de prímula, à base de linhaça, né, que são fito-hormônios, né? Eles são similares ao hormônio da progesterona e do estrógeno. E aí ela pode estar lançando mão. A qualidade de vida, ela melhora também os sintomas físicos, como também os sintomas mental, Com a questão da certeza. saúde mental. A questão do climatério da menopausa influenciar nesse processo todo, como os profissionais, eles podem ajudar essas mulheres para com mais acolhimento a essas mulheres, como o profissional deve agir, né, nesses casos. Cada mulher ela vivencia o climatério de forma única, né? Por isso é importante encontrar estratégias que funcionem melhor, né, para o estilo de vida daquela mulher e também conforme suas necessidades e condições econômicas. O acompanhamento profissional ele pode ser essencial para essa mulher, para ela ter um acompanhamento adequado. Quando eu falo da terapia, quando eu falo da fitoterapia, também tem outras maneiras de ter uma qualidade de vida, né? Praticando exercícios físicos, terapias alternativas como aromaterapia, reflexologia, também pode contribuir para o bem-estar dessa mulher, tanto emocional quanto físico, uma hidratação adequada, que a gente sempre fala, pele resseca, mas quanto de água que essa mulher está tomando? Quanto que a quantidade, a gente tem uma quantidade certa de líquido, né? Que varia dependendo da quantidade do peso, que é 35 a 40 ml por quilo de peso. Um ambiente fresco, confortável, né, usando roupas leves, manter o ambiente arejado também ajuda muito na questão da hidratação da pele, né? Outra coisa também, a acupuntura também vem sendo bem utilizada para diminuir os sintomas, desconforto nessa mulher e tem uma eficácia bem grande. Quando ela reclama muito sobre a falta da lubrificação vaginal, tem alguns hormônios que não são por via oral, mas que são por via local, né, por via vaginal. E quando não é indicado hormônios por via vaginal, que só tem naquele local, a gente faz o uso da lubrificante à base de água, né, durante a relação sexual, porque a primeira coisa que a mulher fala assim, perdi a libido, estou tendo ressecamento vaginal, e então minha vida sexual acabou? Não, não existe isso. Acabou se ela quiser. Então tem outras maneiras de melhorar essa lubrificação vaginal, né? De melhorar essa libido. Najara, existe uma idade correta para dizer que a mulher entrou na menopausa? Olha, a partir dos 35 anos, a gente fala que a mulher ela começa a diminuir a taxa hormonal, né? Diminui. A gente não está naquele pico hormonal de taxa de estrógeno e progesterona. Então, a gente fala que ela está no climatério, né? Que é a fase que antecede a menopausa. A partir dos 40 anos, é comum a mulher entrar na menopausa. Então, antes dos 40, a gente fala que é menopausa precoce, não é normal, né, uma mulher entrar antes dos 40, e também não é normal passar dos 55. Então, é normal, do 40 aos 55, esse período de menopausa, tá? Então, antes é menopausa precoce, depois de 55, menopausa tardia. Então, todos têm que ter acompanhamento, independente de qual fase que é. Em relação a apoio coletivo, você acha que os grupos de apoio, rodas de conversa e outras práticas integrativas fazem diferença? E como que a enfermagem ela pode ajudar a criar esses espaços coletivos?
Os grupos operativos, que são ofertados no PSF, né, eles têm contato. A mulher com menopausa, que está entrando na menopausa, com outras mulheres, elas vão ter esse contato, eles vão começar a tratar a menopausa com maior naturalidade, diminuindo o tabu, né? O que passou com Maria, o que passou com Tereza, ela vai contar aquelas experiências, aquelas vivências, e isso ajuda muito no crescimento daquelas mulheres, na levar com naturalidade, né? E uma mulher acolhe a outra, sabe? Eu vejo muito nos grupos essa experiência. Elas acolhem aquela mulher. Ou não está acontecendo só com você, aconteceu isso comigo, e eu levei na boa, tá? Eu acompanho com fulana de tal, hoje eu faço atividade física, hoje eu durmo melhor, eu tenho tal receita assim, assim, assado, sabe? Elas contam essas vivências, contam as experiências, contam como passou, conta como que está lidando com aquela situação e ajuda muito o profissional enfermeiro. E nos ajuda a ajudar as outras mulheres. Ajuda também o coletivo querer levar uma vida mais saudável. Com certeza. Praticar exercícios, Com não certeza. levar como um tabu essa fase. Isso. Tratar com naturalidade. Um processo que é natural da mulher. Atenção à saúde mental durante o climatério, durante a menopausa, é crucial, pois as oscilações hormonais elas podem impactar o bem-estar emocional. O suporte psicológico, a participação em grupos de apoio podem ajudar a mulher a enfrentar essa fase com mais segurança. A enfermagem também pode atuar na articulação de rodas de conversa, práticas integrativas e promover um ambiente de troca e acolhimento entre essas mulheres. Para a gente fechar, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão vivendo essa fase e se sentem perdidas com tantas mudanças? Para as mulheres que estão passando por essa fase, a mensagem que eu deixo é: vocês não estão sozinhas. O climatério, a menopausa, elas são processos naturais e há diversas formas de lidar com as mudanças. Busquem apoio, busquem informação, isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Para vocês que estão entrando na profissão logo, logo, eu dou um conselho. Tratem com naturalidade, não deixem esse assunto virar tornar-se novamente um tabu, tá? A internet está aí, ela está abrindo campos positivos, alguns assuntos, né, positivos, desmistificando, tirando o tabu sobre esse assunto. Eu queria parabenizar vocês por estar voltando, né, a perguntar, a questionar sobre esses assuntos, como menopausa, como climatério, que eram tão escondidos, né? Sempre foi voltado mais para planejamento familiar, IST, e hoje não. Vocês estão falando coisas que as mulheres, a maioria das mulheres passam, porque a gente agora tem uma população mais velha, né? Mas estavam deixando para trás, deixando elas escondidas. Parabéns vocês, futuros enfermeiros, por estar abordando um assunto tão importante. Nós, aqui do grupo, queremos muito agradecer, obrigada por essa conversa tão necessária e acolhedora, e tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas mulheres que vão escutar esse podcast. E para que você que nos ouviu até aqui, não esquece de compartilhar esse episódio com alguém que pode aproveitar bastante da conversa, se sentir acolhida, e até a próxima.